Ai, Dri, o que que a gente faz? Ah. Também. Hoje o Instagram ajudando. Ai, peraí, apareceu! Gente, maravilha, apareceu. Só para começar com humor. Ai, foi bom. Já deu pra. Foi dois momentos, né? Um de descontração e um de tensão, né? Total, falei, não creio, gente, não pode, não pode. Que deu certo. Ai, é. Mas eu acho que a galera que te acompanha talvez não entre fácil. Eu acho que é legal você mandar um convitinho aí. Será que dá? Gente, como é que faz pra mandar convite? Não sei. É Deixa lá eu. onde você manda mensagem aí, né? No aviãozinho. É no aviãozinho? Vou mandar então. Vou mandar pra todo mundo. Põe no meu. Que engraçado. Mas que coisa, né? É isso, é internetice, gente. É internetice, internetice. Deu certo, Dani. O Dani estava aqui também, na minha Eu atenção. apertei. Eu não sei se foi isso. Eu apertei um botãozinho. Será que é isso? Se você quiser até tentar voltar lá, porque o pessoal às vezes entra lá. Tem É, o aviãozinho, tem a carinha, né, do lado do negócio, e tem um que são duas setinhas, uma assim e uma assim. que ela inverte, é. Então eu apertei essa setinha e apareceu eu. Ela inverte a câmera. Será, gente? Então será que a sua câmera estava invertida também? Por isso você não aparecia? Não, eu cheguei a apertar ela também. Você E apertou? Porque é, foi na hora que eu apertei é, que apareceu eu. eu apertei e aí não rolou. Bom, mas eu acho que a galera tá entrando. Eu tô vendo que Tá, tá uma tô, galera tô entrando. sentindo. Que bom, deu certo. Ai, muito bom. Ah, Ivani, eu queria então começar essa live que já começou de uma maneira bem divertida. Né? Queria começar te agradecendo porque você aceitou o convite de estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória, dos seus projetos. E isso não tem preço, assim. Eu acho que o maior presente que uma pessoa pode dar para outra é o tempo dela, né? E você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para estar comigo hoje, compartilhando, para mim é um grande amor mesmo, sabe? E eu estou muito feliz, muito obrigada por estar aqui. Que na verdade eu que estou aí, né? Agora você que está me recebendo na casa. Não, pelo que a Alice falou, estamos as duas, porque tá aberto de nós duas. Então, Ah, tá que valendo. maravilha. Que maravilha. Bom, o pessoal que está chegando aqui pelo meu Insta, já vou até falar, sigam a Silvani aqui no Insta também, porque ela tem projetos incríveis. Ela me contou um pouquinho por WhatsApp, mas ela vai me contar mais, de uma forma mais aprofundada agora aqui. Mas pelo que ela me falou no WhatsApp, eu já fiquei encantada com o trabalho que ela desenvolve na periferia de São Paulo, com narrativas e com mulheres nordestinas. Então sigam ela aqui. E sigam ela também lá no YouTube, que ela tem um canal, chama Eu Narradora, Mães Pretas Contam, né? E É. ela desenvolve um trabalho com contos e o feminino, né? E foi o que nos uniu, inclusive, né? Para estar aqui hoje. Que eu também estou fazendo um trabalho com contos de mulheres, eu estou fazendo um trabalho de histórias biográficas, né? E falei, poxa, contar histórias de mulheres, né? Muito legal. Mas será que não tem mulheres que podem contar suas próprias histórias, né? Será que eu sempre preciso contar as histórias delas? Às vezes não. Às vezes tem mulheres incríveis fazendo trabalhos incríveis e que elas mesmas podem compartilhar suas experiências. E daí, por isso que toda semana eu estou chamando aí mulheres que eu vejo que tem um trabalho legal para falar sobre isso. Linda. Eu também te agradeço, Adri. Agradeço porque, apesar de a gente estar vivendo esse momento, eu tô conhecendo pessoas incríveis, assim, que depois eu tenho certeza que eu quero conhecer pessoalmente, né? Eu acho que uma das coisas boas que esse momento está trazendo para a gente é isso, essa oportunidade de se conectar com talvez pessoas que a gente não fosse se trombar por aí, né, na vida, vai saber. Fico feliz por conta do seu projeto, né? Também dei uma olhada no seu canal, achei
muito lindo, achei muito bonito esse movimento, né, de pôr a mulher no centro, de dar visibilidade e da diversidade do que é a mulher, né? É, porque quando a gente usa essa palavra mulher, parece que é uma coisa estancada dentro do imaginário, dos imaginários que nos colocaram, né? É, geralmente a mulher dentro daquele padrão ali que a TV nos mostra, que o cinema nos mostra, né? Mas a mulher é uma diversidade imensa na sua forma de ser, nos espaços que ela ocupa, não só na arte, que é o nosso caso, né? Mas em todos os lugares que elas estão. Então, assim, eu fiquei muito feliz com esse convite mesmo e gratidão pelo convite. É isso, falar sobre mulheres, né? A gente só consegue falar com uma polifonia mesmo, né? A gente precisa dessas vozes tão múltiplas para representar o que somos, né? Uhum. Mesmo dentro do movimento feminista, existem tanta diversidade, né? Tantas correntes diferentes, tantas vertentes, né? Dentro do feminismo, né? Existe feminismos, né? É, E não um único feminismo. é. Então, para falar sobre mulheres, sobre feminismo, tem que ser a múltiplas vozes. Não dá para ser só uma pessoa falando, só uma pessoa contando. E, e trazer também, dar visibilidade, né, para tantas coisas importantes que estão acontecendo e que, infelizmente, a gente acaba, às vezes, não sabendo, né, dessas coisas. No começo da pandemia, eu fiquei muito triste, e também não tinha como não ficar triste, né? Tanta coisa ruim acontecendo, tanta a política, né, acabando com a gente emocionalmente, psicologicamente. E daí eu pensei também, eu falei, nossa, a gente precisa também dar visibilidade para as coisas boas que acontecem, Exatamente. para os projetos que fortalecem a gente também, né? Que senão a gente vai desanimando, né? A gente vê uma coisa acontecendo, outra coisa fala, nossa, não tem jeito, não tem solução. Mas tem sim, tem muita coisa com muitas pessoas fazendo iniciativas incríveis, né? E eu queria Verdade. um pouquinho da sua trajetória, como é que foi seu encontro com as histórias, eu quero saber. Sim, então, vou falar desse ponto de vista da narrativa. Então, né, apesar que tudo assim na minha vida perpassa por tudo, pela maternidade, né, pelo meu trabalho como professora, o meu trabalho como atriz, que foi a minha primeira função na vida, digamos assim, foi o meu trabalho no teatro. É, mas falar do ponto de vista do que. Hoje eu quero falar mais do meu lugar de narradora, do que colaborou para ser a narradora que eu sou, né? Para eu escolher as histórias que eu conto, né? E isso eu devo muito, muito e muito à minha origem nordestina, a um trabalho que eu desenvolvo desde 2013 aqui na região de São Miguel e agora com mulheres da educação de jovens e adultos, que na sua maioria é nordestina, né? É da migração nordestina. Então, vou falar desse lugar. Mas antes de começar, eu trouxe um poema da Conceição Evaristo para ler, porque esse encontro aqui, né? Falar de narrativa, falar de história para mim é falar de resistência, né? Desde sempre se juntar para ouvir e contar a história é um lugar de resistência, né? Sabe-se que muitos negros, negras, escravizados sobreviveram, né? E sobreviveram, inclusive, na nossa história, por contarem suas histórias, né? Por manterem elas vivas, pulsantes, falando para ouvidos de pessoas brancas, de pessoas negras. Era um movimento de resistência. Contar a história é um movimento de resistência. E a gente vê até por isso aí que você traz aqui nesse seu projeto, que é falar de mulheres, né? Isso é um movimento de resistência, né? Então eu trouxe um poema da Conceição Evaristo chamado Tempo de nos aquilombar. É tempo de caminhar em fingido silêncio
e buscar o momento certo do grito. Aparentar fechar um olho evitando o cisco e abrir escancaradamente o outro. É tempo de fazer os ouvidos moucos para os vazios lero-leros e cuidar dos passos assuntando as vias. Ir-se vigiando atento, que o buraco é fundo. É tempo de ninguém se soltar de ninguém, mas olhar fundo na palma da mão aberta. A alma de quem lhe oferece o gesto. O laçar de mãos não pode ser algema, e sim acertada tática, necessário esquema. É tempo de formar novos quilombos em qualquer lugar que estejamos e que venham os dias futuros. Salve 2020. A mística quilombola persiste afirmando: a liberdade é uma luta constante. Ai, Que que esse coisa. seja, que esse seja o nosso momento de aquilombamento. Esse momento aqui que a gente escolheu para falar de narrativas, de histórias, de pôr no centro mulheres e principalmente mulheres nordestinas, né? E eu começo falando da história das histórias. Eu penso que a história das histórias é a nossa própria história sempre. Se a gente conhece a nossa história e se a gente consegue dar voz a ela, se a gente consegue pronunciar, verbalizar a nossa história, a gente consegue contar qualquer história, mesmo. Pensando que todo mundo tem o poder da oralidade, todo mundo tem o poder de criar narrativa, né? Todas as pessoas criam narrativas. E aí, pensando nisso, eu tenho que dar um salto lá para final dos anos 60, 80 e poucos anos depois de assinada a tal Lei Áurea, né? Nesse período, minha mãe, muito jovem, meu pai, muito jovem, resolveram, não porque eles não gostassem da sua cidade, que é uma cidade bem pequenininha, chamada Timbaúba, no agreste de Pernambuco, eles vieram porque lá eles não tinham condições de sobrevivência da forma com que eles queriam, que eles desejavam, né? Que eles sonhavam para eles. E nesse mesmo tempo tinha tal promessa da cidade grande, né? Da cidade que abraçava todo mundo, inclusive os nordestinos. Meu pai veio 6 anos antes, minha mãe veio depois que ele voltou para lá para casar, vieram os dois muito jovens para cá. E uma história que eu sempre guardo dela é que ela falou que chegou em São Miguel Paulista no final dos anos 60 e aqui era muito parecido com o lugar, geograficamente falando, com o lugar de onde ela veio. Então, cheio de mato, sabe? Com pouca, até com uma certa insalubridade, com pouca estrutura de saneamento básico, de iluminação também. Então, ela sentiu quase como se ela tivesse lá, né? Só que aqui era um novo espaço dela, como da maioria das mulheres que vieram nesse período, para formar as periferias da cidade de São Paulo, como um todo, mas não só as periferias, também o centro. Eu sempre falo que, às vezes, eu passo no centro da cidade de São Paulo e fico imaginando quais prédios, meu pai trabalhava com obras, né? E eu ficava imaginando quais prédios ali pode ter as mãos dele também, sabe? A colaboração do trabalho dele. Então eu vejo que todos os nordestinos têm um papel fundamental na construção dessa cidade que eu nasci, que meus irmãos e irmãs nasceram, mas também muito forte no imaginário da periferia, ou pelo menos dessa periferia que eu vivo, né? Porque as periferias também são muito distintas, são muito diferentes na sua estrutura e na sua história, mas aqui em São Miguel Paulista eu tenho certeza que os nordestinos são ainda a grande maioria, mas não é lhe dado a honra e o mérito que eles têm,
né? De ter formado isso aqui, de formar isso aqui até hoje, de construir isso aqui até hoje. Então eles vieram e aqui eles fizeram, acho que como os negros em diáspora fizeram no Brasil. Eles construíram a pequena Timbaúba dele, o pedacinho que eles conheciam de Pernambuco, eles construíram no lugar onde eu nasci, né? É, na estrutura da casa, no terreiro de terra, no, nas canções que eles ensinavam pra gente, nas brincadeiras, nos brinquedos e principalmente nas histórias, né? As histórias que as migrantes nordestinas trouxeram para São Paulo e permanecem aqui até hoje, é algo que a gente tem que louvar sempre, sempre, porque construiu o nosso imaginário, né? Então, eu comecei a aprender história com a minha mãe, que nos contava, utilizando toda a sua potência de oralidade, né? Então, na brincadeira cantada, nas canções de roda, nos contos, né? Nos contos de assombração, que a gente amava, eu e os meus irmãos amávamos. E um tio meu também, um homem negro, alto, que ele seria facilmente um griot, que também contava muita história pra gente em roda. E isso, assim, é a imagem fundamental para eu ter escolhido não só o teatro, mas a narração na minha vida, porque é um projeto de vida, né? Acho que foi daí que começou, com toda certeza, esse meu lugar de contadora. Menina, que lindo, que aula, assim, sabe que agora à tarde, inclusive espero que esteja aqui assistindo a live o pessoal da oficina de contação de histórias que eu estou fazendo. E hoje o tema foi exatamente oralidade e memória. Ai, que Então, lindo. tudo que você está falando dialoga tanto com o que a gente conversou hoje à tarde, sobre isso, sobre as pessoas migrarem, né, irem para outro lugar, mas levarem com ela a sua cultura, né, a sua ancestralidade, a maneira de fazer as coisas, de conseguir fazer suas roupas, de fazer sua comida, de fazer os utensílios da casa, as casas. Nossa, tudo que você está falando dialoga tanto com o que foi o tema hoje, que eu tô feliz. Deixa eu E ver. isso que você traz, né, sobre o que a gente constrói com as próprias mãos, né, porque assim, eu sempre eu guardo a imagem os brinquedos, né, eu gostar de construir brinquedos, de fazer brinquedos, de contar história de brinquedos também, principalmente para as crianças, vem muito disso, né? Vem muito dessa minha origem nordestina, que eu sei que não é só minha, né? Na verdade, eu me coloco em primeira pessoa, sabendo e confiando, na verdade, que vai ressoar em outros ouvidos, né? É, aquela história do canta a sua aldeia e você cantará ao mundo, né? Então eu sempre primo muito por isso, de tentar narrar a partir desse ponto de vista. E aí, em 2013, eu resolvi ir para lá. A viagem que minha mãe fez de lá para cá, eu resolvi fazer daqui de São Paulo para lá, para a cidadezinha de Timbaúba. Conheci lugares de Pernambuco que ela e meu pai não conheceram, né? Por questões financeiras, de segregação mesmo. Então eu conheci uma parte de Recife, de Olinda, da terra deles, que eles não tiveram o privilégio que eu tive de conhecer. Não fiz o caminho de Pau de Arara, depois ônibus durante quase 4 dias. Tive o privilégio de poder fazer de avião, então né, tiveram essas diferenças depois de tantos anos, mas quando eu cheguei em Pernambuco, eu falei, não, eu preciso conhecer o lugar de onde eles vieram e os arredores, né? E aí eu tive a oportunidade de conversar com muita gente, com muitas mulheres, principalmente, ouvir narrativas, eu escutei muito nessa viagem, né? Principalmente narrativas sobre
migração e imigração, né? Sonhos, do porquê parte, do porquê uma pessoa resolve partir, do porquê essas pessoas voltam, né, para os seus lugares. Então eu recolhi muitas narrativas nessa viagem que eu fiz, né, além de ter conhecido esse lugar onde eles nasceram e cresceram até a juventude. E quando eu voltei para São Paulo, junto com o meu grupo, nem sei se a Célia Ramos está aqui, mas junto com o meu grupo, Companhia Teatral Casa de Marias, um grupo que tem um foco no teatro, nós falamos, não, a gente precisa transformar isso em arte, né? Aquelas cabecinhas que não param. Esse material que a gente recolheu, a gente precisa transformar em arte. E foi o que a gente fez. Criar um projeto chamado Travessias, um encontro entre periferias. Então, pensando que o agreste de Pernambuco é o agreste né, da cidade, e São Miguel Paulista é uma das periferias da cidade de São Paulo, então encontro entre periferias, onde a gente queria apresentar essas narrativas de mulheres sobre o ir, a liberdade de ir, a escolha de voltar, o que isso acarreta, o que acarretou na vida delas, né? E aí nós escrevemos esse projeto no Prêmio Federal, o Prêmio Miriam Muniz, passamos e desenvolvemos um espetáculo de contação de histórias, chamava Histórias que as Marias Trazem na Mala, né? Que tem vários tipos de imaginário, principalmente voltado para a criança, e o espetáculo Quem Pode, Quem Tem Juízo, que o Edgar Castro dirigiu, que trazia essa temática, né, de duas mulheres que deixaram seus lugares de origem, chegaram em São Paulo e perderam toda a sua potência criativa, suas manualidades, suas oralidades, para tentar se adequar a um espaço que elas que não era delas, né? Onde elas não conseguiram se inserir, onde elas não conseguiram trazer as individualidades delas. Foi um espetáculo muito bonito que nós apresentamos em vários cantos aqui de São Miguel. Isso foi em que ano, Silvani? Foi agora? Foi em 2019? Esse espetáculo foi 2015 e 2016. Que E um legal. pedacinho de 2017. E uma coisa que eu também queria saber, você recolheu todas essas histórias e você chegou a registrar, escrever um livro, colocar ela num suporte, né, de literatura escrita mesmo, ou você deixou na oralidade, na memória, como é que ficou? Não, a maioria das coisas está na oralidade, mas nós temos bastante vídeos gravados, né? Eu reescrevi muitas histórias, inclusive até separei uma aqui pra gente, para ler para vocês hoje, mas eu reescrevi algumas histórias, não se transformou em livro, não, mas Nossa, até é incrível transformar isso em livro, né? É muito importante, até para divulgar essas histórias para outras pessoas terem acesso. lindo você falar isso, bonito, vou pensar, vou pensar. E aí, esse Tem espetáculo. né, de publicação de livro, tudo, PROAC de publicação de livro, acho que dá para correr atrás, de repente, de tentar fazer isso, porque, nossa, é um material, acredito eu, que é riquíssimo, né? Uhum, é, é, o espetáculo de contação de história nós apresentamos ainda, né? O espetáculo, por toda a estrutura que ele trazia, não, mas o espetáculo de contação de história, sim, e é bem bonito, né? Tem histórias bem bonitas. Se der tempo, eu conto uma aqui, que é desse repertório. Algumas, inclusive, está muito no nosso imaginário aqui, enquanto paulistanos e paulistanas, né? Vou ler esse conto que eu escrevi, e também foi inspirado. Na verdade, tudo se atravessa, né? Sim. Mas O pessoal está de. colocando aqui no chat que daria um livro lindo, tá todo mundo falando que o livro seria lindo e maravilhoso. Todo mundo comentando aqui, você já vai ter público, viu? Tem tanta gente linda aqui pertinho da gente hoje. Nossa, tanta gente que eu amo. Nossa, só de ver os nomes e os recadinhos, eu fico feliz. Chama Viúva de Marido Vivo. O Dani ainda não conhece essa. O Dani tá vendo aqui de longinho. Viúva de Marido Vivo.
Um microconto sobre um provável amor. Aviso. Metade do que escreverei aqui talvez seja pura imaginação. Minha memória pede atualização. Não fosse eu ter brincado com o vestido de noiva de minha mãe até rasgá-lo, ou ter atirado ao alto as cartas que meu pai enviou para ela durante o longo tempo em que passaram longe um do outro, talvez eu tivesse mais provas concretas de suas histórias. Então eu sigo com o que me chegou aos ouvidos, fragmentos narrados pela boca de minha mãe. Eu ouvia e imaginava. Eram meados dos anos 60. Corina tinha apenas 16 anos quando quase virou mais uma viúva de marido vivo. Era assim que chamavam nos agrestes de Pernambuco as mulheres que eram deixadas sozinhas por seus noivos ou maridos que partiam para outras paragens com a intenção de vida nova. Eu não sou assim, você sabe. Quando você menos esperar, eu tô de volta e com a vida ganha, dizia o noivo de Corina. O problema é esse, quando eu menos esperar. Esperar, sussurrou a menina, arrastando seu chinelo gasto no chão de terra. Um abraço lhes foi permitido antes da partida. O rosto dele escondido nos cabelos compridos e pretos dela. Seu pai vigiava, sua mãe corava, ambos reconhecendo a madureza da filha. E Corina pensava que seria bom ficar mais tempo ali, naqueles braços desconhecidos. Um pigarreado mais forte do pai foi suficiente para separar o abraço. Corina ficou não sei quanto tempo parada na beira da estrada, assistindo-o desaparecer. Numa recriação romântica desse momento, imagino que lágrimas escorreram dos olhos dela ao vê-lo partir. Mas, na verdade, ela pensava se seria capaz de cumprir a promessa. Esperar. Nos 2 primeiros anos, distraía-se trabalhando. Lavava roupa no açude e lá ficava até a roupa secar. Fazia cestos trançados de palha e ajudava seu pai a vendê-los na feira. Todo fim de tarde olhava a infinitude da estrada de terra e cantava, como se sua voz pudesse passar por entre os prédios gigantes que ele narrava nas cartas e alcançar seus ouvidos. Não tinha certeza se aquilo aconteceria, mas como cresceu ouvindo os mais velhos dizerem que o homem era o gigante da mulher, esperava. Ao fim do 6º ano, Corina não se lembrava mais de cantar. Sua voz se foi juntamente com as cartas daquele noivo quase desconhecido. Eu acho que não acabou ainda, gente, mas acabou por enquanto, ele vai até aqui. Nossa, mas é lindo isso. Mas é um conto inspirado em várias mulheres que eu conheci, inclusive na minha mãe, né? Sobre essa questão da espera e da partida. Que lindo, que lindo, que demais isso. Olha, acho que tanto eu quanto o pessoal aqui do chat está tudo falando para você publicar esse livro o mais rápido possível. Com certeza eu vou ser uma das que eu vou querer comprar esse livro para ter. Que história linda essa, nossa, amei. Maravilhosa. E que sensibilidade, assim, você escreveu de uma maneira muito sensível, sabe? Muito bonito, muito poético, muito, muito lindo a maneira como você escreve. Que legal. Que bom, obrigada. Uma E aí eu coisa, chego aqui. Pode falar, desculpa. uma coisa também que eu fiquei até curiosa, assim, e acho que era muito legal compartilhar, porque você faz o seu projeto hoje em dia com mulheres do EJA, né? Você falou. E isso eu gostaria muito de saber essa experiência. Nas oficinas que eu dou, a maioria das pessoas me perguntam, mas como é contar histórias que não seja para criança, né? Porque eu errado de que adulto e adolescente não gosta de ouvir história e gosta. As pessoas adoram ouvir histórias. Então eu queria que você compartilhasse um pouco dessa sua experiência, porque às vezes que eu fui apresentar para a EJA, foram vezes que eu tinha projeto incentivado, né, que tinha uma lei de incentivo, e eu falava que queria apresentar, não porque a escola queria que eu apresentasse, entendeu? Eu falava, desce também para o EJA, porque as escolas sempre me colocavam para apresentar para criança. Eu que dava
dica. Então, isso acho que era muito legal você falar, porque você trabalha diariamente com esse público, né? Como que Exatamente. com histórias para adultos também? Então, há quase 3 anos eu adentrei a escola pública, né? E desde o ano passado eu tenho aula de sala de leitura com o EJA, né? Então eu adentrei como professora de arte, mas eu estou atuando desde o ano passado como professora orientadora de sala de leitura. E aí é um prato cheio, né? Para falar de histórias, para falar de imaginários. E eu percebo que as mulheres, os homens que voltam a estudar depois da vida adulta, né? Minha mãe foi uma delas, né? Minha mãe estudou até o quarto ano, só voltou a estudar depois dos 50 anos, né? E eu vi os desafios por quais ela passava nesse período, né? Das dificuldades todas. E aí eu percebi, né? Desde o ano passado que falar deles, falar da história deles, né? A história das histórias, mas não falar só como um depoimento apenas. Sempre começa assim, como um depoimento, e depois vai ganhando tanta riqueza narrativa que você vê a possibilidade daquilo, inclusive, ser performado por eles até, né? De ter esse distanciamento. Então, assim, eu percebi essa necessidade de falar, e aí eu comecei a pensar em levar livros, né? Uma literatura que permitisse essa reflexão sobre ser migrante na cidade de São Paulo. Seu vídeo travou, Adri. Meu vídeo Mas tá, travou? travou, mas você está me escutando? Eu tô te Ah, escutando. voltou. Que bom. É, como eu te disse, a maioria que está na EJA é de imigrante nordestino, né? Que por várias razões, principalmente as mulheres, deixaram de estudar, né? Ou porque seus pais não permitiam, ou porque seus maridos não permitiam, ou depois porque tiveram muitos filhos e tinham que criar, né? São várias histórias, né? E e eu percebi que eu levando livros, textos que estimulasse o diálogo, estimulasse a memória, estimulasse o pensamento crítico, né? É, foi uma forma de aproximação para eles contarem as próprias histórias, para elas principalmente, porque as mulheres ainda bem, ainda bem, compõem a maioria dos estudantes da EJA, Olha né? só, que É uma reviravolta linda, linda, né? sim. De parar e falar, não, eu preciso continuar, né? Eu preciso voltar. Então eu tenho alunas que estudam desde os 18, 16 anos a 70 anos, né? Olha, Um grupo completamente misto. E eles gostam muito de história. Por quê? Porque isso foram coisas que eles também trouxeram para cá e foram abandonando, né? Foram deixando. Eu tenho escrito muito o meu TCC lá da Casa Tombada, que eu estou finalizando, fala sobre. Tem uma parte que eu pergunto por que minha mãe deixou de ser uma contadora tradicional, por que ela deixou de produzir as narrativas dela, a oralidade dela, né? Uma das coisas que eu identifico é isso que eu trouxe no espetáculo, Quem Pode, Quem Tem Juízo, que é a mecanização do seu trabalho, né? O deixar de lado o seu espaço criativo, por vários sim. motivos, né? Não tem espaço de julgamento aqui. Ontem mesmo eu estava lendo um texto, o autor está até aqui perto de mim porque eu estava lendo agora há pouco. O autor é o Egil Silva Costa. E ele fala nesse texto que é sobre narração oral, como que as mulheres, elas contam muitas histórias, principalmente porque elas estão nesse lugar de cuidar, né? Cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar. Só que na presença do marido, elas calavam, né? É, Então, a presença masculina silenciava essas histórias também, né? exatamente.
Isso que você está falando me lembrou esse texto que eu estava lendo ontem até. Falei, nossa, eu logo muito isso. Mas se nós formos pensar na narradora negra, né, existiam tantas amas de leite que, enquanto amamentavam, iam produzindo narrativas, contando histórias, né, afirmando o espaço África aqui no Brasil, enquanto amamentavam, né, seus, Uhum. seus corpos mamadouros. Mas também tinham as narradoras que saíam pelos cantos contando histórias, né? Eu estou estudando um pouquinho elas também, são as Aquipalôs. Elas saíam, elas tinham um corpo narrativo público, elas produziam narrativa para homens, para crianças, para mulheres, todas ao mesmo tempo. Elas não estavam inseridas só no espaço doméstico, né? O corpo da mulher, enquanto narradora, ela foi sendo domesticado, o corpo da mulher. E a gente está aqui quebrando isso, né? Porque aí nós, mulheres, agora saímos e contamos, produzimos narrativas em todos os espaços abertos possíveis. Sim. Talvez elas contem ainda pequenas memórias ou pequenos contos tradicionais dentro de suas casas, mas não se sentem capazes de contar na história, de ir para o grupo de colegas de classe, de turma, para narrar. E isso tem que ser conquistado. Esse era o trabalho que eu estava iniciando, começando a iniciar com algumas mulheres antes da pandemia, né? E esse é o verdadeiro projeto Eu Narradora Mães Pretas Conto. Ali, nesse canal, teriam narrativas dessas mulheres contadas por elas ou histórias delas contadas por mim, né? Pequenos textos escritos por elas dessas narrativas ou com a minha intervenção também, né? Eu resolvi colocar para frente, falar não, vamos começar, não vamos deixar perder aquilo que você falou, né? Precisa, a gente não pode parar e chorar o tempo inteiro, né? Não dá. Mas esse é o verdadeiro projeto, Eu Narradora, Mães Pretas Contam. Dessas mulheres. Eu me vi no final, eu já assisti algumas coisas e eu achei lindo, tanto a escolha de repertório, né, as histórias que você está contando são muito legais, muito importantes de serem narradas, quanto a maneira que você conta. Eu até assisti junto com meu companheiro, e eu falei, caramba, que força que ela tem, sabe? Eu vi você falei, nossa, que presença, que força, que palavra bendita também, porque você diz de uma forma tão bonita as palavras, sabe? Tão bem faladas, assim. Toca, eu gostei muito. Muito do seu É, trabalho. ali eu escolhi pôr histórias, né, onde tem, a maioria são contos da tradição africana, né, de vários cantos, mas eu sempre tentando botar um foco maior na figura feminina, né, no lugar da mulher, enquanto transformadora, né, ao mesmo tempo que é transformada. Então tem um lugar também mágico em algumas histórias, né, na grande maioria delas. É bem diferente dessas que eu recolhi com essas alunas da EJA ou que eu recolhi nessa viagem que eu fiz até os Agrestes. Tem um outro lugar ali. Mas eu também escutei muitas histórias mágicas e umas que eu escutei lá que eu já conhecia de criança aqui, né? Porque nesse processo, né, de transição, de migração, foram trazidas para cá também, assim como as músicas. Sim, É todo isso, acho que é um pouquinho disso. muito lindo, nossa, que trabalho importante. E é interessante que você falou que você chegou a fazer um espetáculo, né? Que vocês conseguiram um edital, né? O Miriam Muniz. E isso acho que é muito importante pontuar, né? O quanto que iniciativas bonitas e importantes igual a sua precisa de leis de incentivo, né? Para que aconteça, precisa de políticas Exatamente. públicas. Então, é muito importante que as pessoas vejam isso, né? Que tem iniciativas maravilhosas, mas que às vezes, por uma falta de política pública, não ganha asa, né? Não ganha asa, não vai. Exatamente. Então, Exatamente. E voltando e pegando isso que você está falando e levando para a educação também, né? Eu fui a primeira mulher na minha família a adentrar uma universidade
Não foi uma universidade pública, foi uma universidade privada, mas por conta do ProUni, né? Que é um Eu também. movimento. Não é? E quantas mulheres precisam ainda disso, né? Desse incentivo, precisam. Não, não tem como a gente falar, ai não, vai lá, a tal da meritocracia que a gente abomina, né? Vai ali que todo mundo consegue. Ela é uma falácia, né? Uma falácia, não existe isso, né? Eu também fui uma aluna de ProUni, né? Eu sou Uhum, Hoje em dia eu moro aqui em São Paulo, mas eu sou lá de Mongaguá, que é uma cidade no litoral, né, aqui de São Paulo mesmo. E eu também, assim, eu não tinha condições nenhuma de fazer faculdade. Jamais passava pela minha cabeça minha mãe é uma mãe solo, né? Se ela poderia uhum. faculdade, jamais. E daí, através do ProUni, eu consegui também vir aqui para São Paulo, cursar uma faculdade que é a Anhembi Morumbi, é extremamente Hum. cara. Mas eu consegui Eu também estudei lá. eu também. Estudei lá também. Ó, Então, eu vi o Flávio está falando para eu falar um pouco da máquina Pentesileia, que foi o primeiro espetáculo do Casa de Marias. Nesse tempo tinha Beth Castro no grupo, a Cris Salvador também, maravilhosos. E nós já começamos a investigar essa estética, né, da mulher nordestina. Então a gente pegou um texto do Clash, que é um autor alemão chamado Pentesileia, né, que fala sobre as guerreiras amazonas, né, a liberdade da mulher enquanto procriadora, e usamos a estética do cangaço, né, então muito a estética da Maria Bonita, Lampião, e acho que já começou ali o nosso namoro. que legal. Inclusive, eu estava estudando recentemente sobre o cangaço, porque uma das histórias que eu quero contar no canal é a história da Maria Bonita. Que lindo! Aí eu comecei a estudar e eu falei, meu Deus, como tem material, né? Como tem coisa. Infelizmente, talvez até por um preconceito mesmo, as pessoas não estudam nas escolas sobre cangaço. Eu lembro, pelo menos, que quando eu era estudante, eu não estudei sobre cangaço. Uhum, A uhum. escola ninguém me passava muito por cima. Assim, existia um peão, mas ninguém aprofundava, né, sobre isso. E quando estuda é de uma forma bem estereotipada, né? Os assassinos que tiveram as cabeças arrancadas, de um jeito Era bem estereotipado. Alguém também tinha me falado para falar das parteiras do Nordeste. Eu não tive privilégio. Eu inclusive um não beijo. tive. Eu não tive o privilégio, não, de conhecer as parteiras do Nordeste. Podia, talvez seja um projeto para frente, porque é outro lugar que me encanta, os nascimentos. Amo. E um outro lugar que também me encanta muito é as benzedeiras, né? Oh, yeah. Que É, universo incrível, é, assim. E que eu lembro que, inclusive, quando eu era criança, eu cheguei a ser levada numa benzedeira, né? Minha mãe me levou porque eu tinha uma coisa que médico nenhum achava o que que era, sabe? Ninguém achava. Minha madrinha virou para minha mãe e falou: leva numa benzedeira. E a benzedeira curou. Realmente, o que médico nenhum curava, a benzedeira curou. Adriana, a gente tem muita história parecida, olha só. Eu também, 4 anos, mal olhado. Mas pensa, né? Tudo que foi trazido para cá, nessa migração, né? Imaginários, crenças, né? A religião nem tanto, mas foi tudo trazido para cá, inclusive as benzedeiras, né? Eu também fui batizada não, desculpa. Eu fui benzida por um mal que eu tive aos 4 anos de idade. É, minha mãe se dizia católica, mas ela defumava a casa, ela fazia banho de flores pra gente. Falei, católico eu não Total, critiquei, né? católico, não é só pra falar que é alguma coisa, né? Para falar da religião também aceita, né? Pela maioria das pessoas. Ah, fala que é católico que todo mundo aceita, né? É verdade, é verdade. Muitos Eu comentários lembro, lindos. eu lembro até hoje dessa benzedeira que ela se chamava Dona Ermelinda. E Dona Ermelinda, nossa, maravilhosa, ela que me curou. E era uma febre que eu tinha com hora marcada.
todo dia, às 6 horas da tarde, me dava febre. E ninguém sabia o que que era. Mas o que que é? O que que é? Eu não levava em médico, ninguém sabia. Aí mandaram a minha mãe levar na Dona Ermelinda, e ela me benzeu, fez as rezas dela, e ela terminou de benzer, ela falou, essa menina perdeu alguém que ela amava muito. E daí minha mãe falou, o gato. E realmente, naquela época, tinha sumido um gato meu, e eu fiquei muito sentida que a minha vizinha matou. Você acredita nisso? Daí ela benzeu, e isso daí eu chorei. Olha que loucura. Que linda. Olha quantas histórias, né? Uma Muitas história histórias. puxando a outra, né? É. Nossa, é legal. É o Nossa, poder da narrativa. os comentários aqui eu tô vendo, realmente tá muito legal. É, a galera tá contando muita história aí, tá muito bonito. A Ivy colocou, salve a live, porque vai terminar, vai encerrar, alguma coisa assim. Ah, Eu é não porque sei o como faz isso. é 1 hora de live, daí ele fecha. Então, realmente, quando fechar, quando acabar, ao invés de. Ele vai dar duas opções, né? Excluir ou salvar no IGTV. Daí você salva no IGTV pra gente, Ah, que daí a gente não fechou, fica, né? fechou. Porque é muita coisa bonita mesmo que você está desenvolvendo, e foi muito legal a sua partilha. Que Hoje eu bom. vi um pouco mais dos seus projetos. Eu tenho a impressão que se a gente sentasse e ficasse a noite inteira conversando, a gente ia arranjar assunto a noite inteira, E alô, né? ia Porque é longe, ia longe. muita coisa, muita experiência. Muita coisa que você falou, que inclusive eu fiquei até pensando, eu falei, nossa, queria saber mais sobre isso, sabe? Uhum, uhum. Essa trajetória mesmo que você fez pelo Nordeste para ir visitar a terra dos seus pais, que coisa incrível deve ter sido ir para Foi, lá. Deve ter sido uma foi. experiência impressionante, assim. Foi muito bonito, foi lindo, foi lindo. E agora É, não, uma coisa que eu queria saber também, com a pandemia, que você falou que você tinha esses projetos, né, que com a pandemia deu uma quebra. Como que está assim, a educação à distância nas periferias, com o pessoal do EJA? Tá rolando, não tá rolando? Porque eu imagino que muitos não tenham nem acesso à internet, né? Como é é, que tá isso, assim? tá difícil. Tá muito difícil, muito triste. Muitas vezes eu, meus companheiros e companheiras da educação, a gente fica tentando encontrar estratégias, né, para aproximar é, as estudantes, os estudantes. Tá difícil, assim, o acesso é pouquíssimo, né? Por conta dessa desigualdade que a gente sabe que existe desde que o Brasil é Brasil e que é mais um momento em que isso está sendo escancarado. Então, assim, muitas pessoas sem ter o que comer, como vai ter, como acessar uma atividade, né? Como ter saúde para estudar, né? Como ter ânimo para estudar. É, Pensando na educação de jovens e adultos, muitos senhores, muitas senhoras que não têm quase nenhuma habilidade com a tecnologia, né? Então não conseguem acessar as plataformas de ensino, muitos não têm celulares, computadores. A gente tenta achar estratégias. Então, se aquele grupo não consegue acessar a plataforma lá, o Google Class, que é o que nós usamos na prefeitura, vamos tentar passar atividades significativas, né? Significativas, não conteudistas, mas que, inclusive, os ajude a refletir sobre esse momento. Vamos tentar passar pelo WhatsApp, sei lá, vamos imprimir trabalhos, ver se eles têm condições de pegar. Tá muito difícil. E uma pressão muito grande nesse momento que nós estamos sofrendo, a Secretaria de Educação. Eu vou falar aqui da cidade de São Paulo, mas a gente sabe que é num contexto geral, para que a gente volte para as escolas, né? E a gente sabe o porquê disso. Isso se deve a uma questão econômica, puramente, e eles insistem que a gente tem que voltar em setembro, mesmo sabendo que isso é um ato genocida.
sim. Não tem a menor condição de pegar uma criança do ensino infantil, né? Ou até do Fundo 2 também, e falar: olha, você não pode se aproximar dos seus colegas, olha, você está há 4 meses morrendo de saudade, né, dos seus amigos, mas mantenha a distância. A gente não consegue fazer isso. A gente Não. sofre de ter que fazer isso, né? É a Então, necropolítica, né? Vamos governar para matar as é, pessoas, né? É é. interessante para eles que isso aconteça, na verdade, né? Até na live passada, da semana passada, uma colega minha falou, às vezes a gente acha que não deu certo, mas acho que deu certo para alguém, né? Para Uhum, a gente uhum. não deu certo, mas para É, alguém, é. né? A ideia é que não dê certo pra gente, né? A ideia é Para que ele, não dê. né? Exatamente. Então a gente está dentro desse contexto, assim, eu estou tentando, com quem já está conseguindo acessar, tentando criar alguns trabalhos significativos, né, ligados à literatura, às narrativas, ao grupo de teatro que eu tenho dentro da escola, que se chama Os Desconcentrados, com os alunos dos anos finais, do oitavo e nono ano, né? Então Adoro eles já isso. apresentaram coisas belíssimas, desconcentrados. E eles são tão maravilhosos que eles vão criar um espetáculo online, né? Olha só que legal. Um espetáculo que fala sobre solidão, que fala como eles estão se sentindo nesse momento, é, é, a dificuldade de entender tudo isso, olhar para o mundo que os adultos estão deixando, para eles, né? Então eu tenho esse projeto de teatro dentro da escola que eu estou conseguindo dar pé na medida do possível, e um de poesia, inclusive tem alguns deles aqui. A Isabela está no grupo, ela era do ano passado, maravilhosa. O Gustavo está aqui também, é um poeta lindo. E criar esses movimentos poéticos com ele, sei lá, procurar uma educação que cada vez mais faça sentido, principalmente nesse momento, né? Eu acho que o que veio com essa pandemia foi isso, né? Escancarou um abismo, né? Que muita gente não acreditava que existia, muita gente acreditava na meritocracia, sim. Tudo bem que Uhum, ainda tem muita gente alienada que continua acreditando, né? Mas acho que para muitas pessoas deu para ver que era uma grande mentira, né? Deu para ver que uhum. não se sustentam. E eu tentando, inclusive, ser positiva, eu penso que quando as pessoas começam a perceber que tem coisa que não combina, né? Ah, isso aqui não está combinando com isso, não tá casando. Quem sabe seja esse o momento de desconstruir, né? É, Então, eu ainda sou bem positiva e acho que talvez a percepção disso ajude as pessoas a se desconstruírem, a tentar perceber que existem falhas em determinados pensamentos, né? Tem pensamento que não se sustenta quando confrontado com a realidade, né? exatamente. Eu acho que é nosso papel escancarar esses pensamentos que não se sustentam mais. É nosso papel. Das formas que, com as armas que nós tivermos, né? Ou com a arte, com as narrativas, dando a cara para brigar. Eu falo que eu entrei há 3 anos, há menos de 3 anos na educação, e eu já tive 2 greves, já tive bomba, já passei por bala de borracha. É uma loucura. Mas eu sei que tem amigos da educação aqui. É, são pessoas que me inspiram muito. São pessoas Sim. extremamente corajosas. Eu tenho muito orgulho de estar na educação, né? Sem sair da arte, acreditando que a arte e a educação têm que andar junto para a coisa rolar. Nós, artistas, a gente não vai ter público no nosso teatro para ouvir nossas histórias performadas se isso Sim. não vier e não for construído lá dentro da escola. É na escola que está o povo. O Elber acabou de dar um joinha lindo, maravilhoso. A transformação mesmo, né, das pessoas. É. Eu assisti até, acho que mês passado, uma live da Manuela Dávila. E eu achei muito legal uma coisa que ela falou assim, quando você se propõe a transformar algo, você tem que saber que muitas vezes você vai encontrar pessoas com outro pensamento bem diferente do seu. Se a pessoa Uhum.
pensamento, então você não está transformando nada, né? Exatamente, Tá exatamente. fazendo sua bolha ali, né? Então, é importante. E a escola é esse lugar, né, de diálogo, de confrontar pensamentos, de abrir horizontes, expandir, né? Expandir maneira. Então, é aí que a gente é a escola, a cultura, né? A É. gente tem nossa militância nesses lugares, né? E da Tentando. escola ser um lugar de produção de cultura, né? Eu acho que não tem lugar ideal para se produzir boas culturas, né, do que a escola. Ela pode ser esse lugar aí que a gente rega todos os dias para brotarem coisas lindas. Eu tenho aqui alunos e alunas do ano passado, do ano retrasado, acompanhando aqui o nosso diálogo. É a coisa mais linda. É isso, né? É maravilhoso. E eu acho que isso que a gente está fazendo agora. Mostra inclusive, que você é uma professora muito importante, né? Para essas pessoas, porque essas pessoas te acompanham, né? Isso é muito São. legal. Da... eu sou da opinião que enquanto eu sigo uma pessoa, porque essa pessoa me acrescenta, né? Por Sim. isso que eu fico ali, né? Tentando, né? É isso, acrescenta, né? Então isso mostra quanto você acrescentou e ainda acrescenta para muitas pessoas. E eu fico feliz, porque a recíproca é verdadeira. A gente tem tempo de história, Adri, ou tá acabando? Eu não, na verdade, eu não vi a hora que a gente começou essa live, porque a gente tentou começar lá no meu, né? No meu Insta, não deu certo, e daí a gente veio para cá. É, também Eu não vi. acredito, eu acredito que deve estar para acabar, assim, porque já Que está horas são? Peraí, deixa eu ver que horas são. 9h15 agora. 9h15. Eu acho que a gente começou umas 8h25, mais ou menos. É, eu estou vendo aqui no WhatsApp que eu te mandei um recado falando que ia para o seu às 8h13. Então acho que É. deve estar mesmo para É. acabar. Se não der tempo, eu só posso te agradecer muito pelo papo de hoje, que foi extremamente agregador. Muito obrigada. Hoje eu, inclusive, aprendi muito ouvindo você e acredito que as outras. É por isso que eu acho legal mesmo salvar a live, igual a Ivy falou, porque acredito que muitas outras pessoas possam assistir essa live e também aprender com essas coisas que você falou, te acompanhar aí nos seus projetos, porque você é ativa nas redes, né, no YouTube, Sim, né? sim. Então É. acompanhe. Na medida do possível. A loucura de ser mãe, de dar aula, de fazer arte. Inclusive, bem, para quem estiver aqui assistindo e quiser assistir mais lives sobre esse tema do feminino, semana que vem eu vou estar conversando com a Kelly Guimarães. Não sei se você conhece ela, Silvani, mas Não ela conheço. ela é rabequeira, é uma artista periférica também, ela mora no bairro de Guaianazes. Ah, E, do ladinho. ela é mãe também, e ela vai falar exatamente sobre isso, como é ser mãe e artista, e como é, Hum. né, esse acolhimento, e como que é essa, esse jogo, né, de pintura que tem que ter, que às vezes não tem que ter também, né? Que lindo. Eu também agradeço imensamente esse encontro, né? Como eu disse lá no começo, é aqui que a gente resiste, é no encontro. Se nesse momento tem que ser assim, de forma virtual, que seja, mas é aqui que a gente constrói as nossas narrativas, que a gente se fortalece nelas, né? Que a gente gera ou estimula outros pensamentos, outros olhares para o mundo, para nós mesmas, né? É muito lindo o seu trabalho, também vou continuar acompanhando e conte comigo sempre, sempre.